Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 48, Culto Familiar, parte 2. Meu irmão, vejamos o que o conhecimento do Espiritismo pode contribuir para o progresso das almas, lá nas questões 798 e 799 da terceira parte, A Lei do Progresso. Questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou continuará sendo partilhada apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente, o Espiritismo se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. O Espiritismo faz parte da natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, ele enfrentará grandes lutas, mais contra os interesses do que contra as convicções. Não podemos desconhecer que existem pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por interesses puramente materiais. Mas os seus opositores, cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E Kardec faz o comentário sobre isso. As ideias somente se transformam com o passar do tempo, nunca de maneira súbita. De geração em geração, elas vão se enfraquecendo e acabam por desaparecer pouco a pouco, junto com seus seguidores, que são substituídos por novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Isso vai acontecer com o Espiritismo, que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá certa incredulidade que apenas o tempo fará desaparecer. E eu acredito que todos já estejam percebendo isso. O progresso, como uma lei natural, se encontra intimamente ligada à doutrina dos espíritos. Ela é uma expressão divina do progresso, a expor o segredo da vida e da própria felicidade. O Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo e a instrução que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. E o Kardec está dizendo que o Espiritismo é uma lei natural, isso não é criação dos homens, isto é uma revelação vinda de espíritos superiores, com o aval de Jesus. E segue aqui. A doutrina dos espíritos se tornará a crença comum de todos os povos, porque reflete com plena harmonia e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. O seu progresso será mais rápido do que foi o cristianismo, por ter vindo numa época diferente, onde a própria ciência o alavanca a partir de suas descobertas. Ou seja, meu irmão, não vamos precisar esperar mais 2000 anos para a humanidade cair na real. E segue. Ela vencerá todos os resistentes porque simplesmente se encontra sentada na lei natural do amor e isso é imutável. O Espiritismo tem uma enorme força indutora da fraternidade. E um detalhe importante, ninguém poderá destruir seus princípios porque elas não são dos homens. Vieram pelas vozes do céu, os agentes de Deus, e por ordem dele. Tudo dentro dos planos supervisionados e preditos por Jesus. O Espiritismo é obra inacabada, pois obedece ao tempo para a devida maturação e acréscimos de conhecimentos. Ainda há muita estrada a percorrer na construção da sua grandeza. E fomos convocados a viver seus preceitos, que nada mais são que a própria moral de Jesus e seu Evangelho. A ignorância quanto à sua essência ainda vigora no coração dos homens,
que, quando entram em sintonia e passam a enxergar sua mensagem, modificam profundamente o seu caráter, assumindo nova postura, na busca de deixar para trás o homem velho, a fim de construir o homem novo, tornando-se o novo amigo de Jesus, como está no prefácio de Emmanuel. Está lembrado, meu irmão? Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Não havendo mais dúvida sobre a vida futura, o homem compreenderá melhor que é através do presente que ele vai preparar o seu futuro. O Espiritismo, ao destruir os preceitos de seitas, de castas e de cores, ensina os homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Pois então, a maneira de o Espiritismo contribuir para o progresso é que ele já vem fazendo. É uma maneira muito especial de se conceber Deus. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas, na sutilidade que transcende a matéria na vida espiritual. O maior inimigo dos homens é o materialismo e os apelos ilusórios de seu ego. Crer somente na matéria é colocar um obstáculo intransponível no caminho da esperança, intransponível, quando nos apegamos equivocadamente aos bens transitórios. A doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, estes que antes foram os mesmos homens da terra, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da morte. Saber que a vida continua é um conhecimento tão precioso que renova a esperança nos corações. Quem não se conforta em saber que os nossos afetos que partiram não se foram em definitivo? Que os pais, os amigos, os irmãos continuam vivos no além? E ainda pergunta-se como o Espiritismo contribui com o futuro da humanidade? Essa é uma notícia cheia de vida, de esperança e ainda por cima, foi Jesus quem deu essa certeza, retornando ao mundo 3 dias depois da sua partida pela cruz, conforme ele mesmo havia predito, e aparecendo para os seus seguidores muitas e muitas vezes, como nos mostra o Evangelho. A ressurreição de Jesus, meu irmão, foi a grande e a maior prova de que existe a vida após a morte. A missão do Espiritismo é mostrar que a vida é eterna. É nessa hora que a reencarnação fica mais visível para todas as criaturas. A doutrina dos espíritos, e não a doutrina pelo homem Kardec, nos falando sobre o reino de Deus e sua vida, tendo como ferramenta de comprovação o consenso universal. Quando descobrimos que a vida não termina no túmulo, aurimos novas inspirações capazes de nos levar a grandes reformas, principalmente a amar os nossos semelhantes como irmãos e companheiros, nessa incrível viagem de libertação da alma para a felicidade eterna. A fraternidade que une todas as criaturas de todos os mundos nasce com a convicção na vida futura do Espírito. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, inspiram a todos os sábios do mundo, mesmo os que não acreditam neles. Essas almas sublimes nos protegem, nos amam, somente visam o nosso bem-estar e o bem-estar da humanidade. É por essa via que descobertas fundamentais surgem em vários pontos da Terra ao mesmo tempo. Entenda, aquele gênio que traz a mudança para a humanidade é um desses Espíritos do Senhor, em missão, vestindo um avental de laboratório, trabalhando muitas vezes no anonimato. Eles são os verdadeiros médiuns de Deus para o mundo. Mas normalmente não pensamos assim e deixamos de lado a percepção das forças ocultas e transcendentes que nos induzem ao progresso todos os dias,
na forma desses simples cientistas, em seus laboratórios, no avançar das longas madrugadas. O Espiritismo se une ao progresso porque ele é o próprio progresso, que caminha sempre, mostrando a todos os povos novos aspectos da vida, todos os dias, em toda parte. E a ciência espiritual vai se revelando gradativamente, sem escândalos, sem abalos, humildemente, espalhando suas luzes dentro dos projetos de Deus. E o Espiritismo contribui para o progresso do mundo de muitas formas que o bom observador poderá cientificar. O Espiritismo e o progresso avançam de mãos dadas, como se fossem uma só coisa. E a tudo isso, todos os conhecimentos que nos chegam, devemos aos esforços das virtudes do céu. E devemos agradecer também ao trabalho de um simples professor, que com certeza esteve com o mestre na personalidade de um dos 500 da Galileia, ouvindo as orientações do mestre maior na margem do Tiberíades, para saírem pelo mundo a difundir o amor de Deus. Ele foi o druida Allan Kardec, das Galhas, há 1000 anos atrás, e foi o reformador tcheco Jan Hus, que em 1415 foi queimado pela Inquisição por defender os pobres contra a opulência da Igreja, abrindo caminho para Martinho Lutero. 400 anos depois, Jan Hus retornou por amor, fazendo parte da equipe do Espírito de Verdade, como professor Rivail, que, num incrível esforço e trabalho, organizou os conhecimentos dos espíritos de todos os cantos do mundo, que desde então, trabalho este passamos a chamar de Espiritismo. Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.